Shalom, shalom, meus queridos irmãos, eu sou o pastor Paulo Nascimento. Como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Meus queridos irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês. O negócio está ficando esquisito. Eu não sei se você reparou, mas parece que esse momento que a gente tanto esperou pós-pandemia, que a pandemia acabasse, que na verdade ela ainda não terminou, não foi decretado o seu final ainda, mas eu pensava que a igreja pudesse melhorar um pouquinho no seu comportamento, mas o negócio está muito translocado, irmão. E vou dizer para vocês, a cada dia que passa, que chega um vídeo novo aqui pra gente comentar, eu já tô rindo aqui de nervoso, irmão. Eu fico assim, pensativo. Até onde esse povo vai? Onde a gente vai parar com tudo isso? E aí eu vou compartilhar com você agora um vídeo sobre quando a desordem bater na porta da tua igreja, qual deve ser a atitude do seu líder. Vamos assistir junto comigo? Você quer falar, você fala depois. Eu sou o pastor dessa igreja. A Bíblia diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Moedas, por favor. Se o senhor quiser falar, você fala com o pastor depois. Mas, por favor, respeita a igreja. Respeita a igreja. Por favor, o senhor não pode falar aqui agora. O senhor, por favor. O senhor tem que respeitar, por favor. Respeita a igreja, por favor. Você quer falar, você fala depois. Eu sou o pastor dessa igreja. Você senta aí e fica calado. Olha, desculpa, pastor. Desculpe a falta de educação desse rapaz. Deixa eu repetir uma vez com você. A igreja do Senhor Jesus Cristo Sempre fica calado. está ligada Sempre a calado. Cristo. Sempre Não estou calado. ouvindo, amém? Sempre calado. A ligação da igreja em Cristo Você quer falar, você fala depois do pastor. o Espírito. E a ligação entre o marido e a mulher é a carne. Quem está pregando é o doutor Alderi Nelson Rocha. Existe até uma Bíblia de estudo que leva o seu nome, que ele confeccionou, e a igreja está sendo presenteada com um príncipe de Deus, pregador do evangelho, e alguém começou a bagunçar na hora da pregação. Você já deve ter participado de algum culto que a galera que gosta de espiritualizar tudo, na hora da mensagem quer profetizar, o outro quer falar mais alto, o outro começa a falar em língua mais alto que o pregador. Eu sei que aconteceu alguma coisa aí, que o pastor, aqui eu quero parabenizá-lo, porque ele foi quem convidou o pregador para estar, e vendo que alguém queria fazer bagunça, ele levanta a sua voz para colocar no seu devido lugar o membro bagunceiro. Quem me dera os pastores tivessem uma atitude tal. Quem me dera os pastores do Brasil tivessem o zelo com a obra de Deus para colocar os membros bagunceiros no seu devido lugar. Eu nunca vi um período em que as pessoas querem tanto aparecer, querem tanto achincalhar o evangelho, só falando assim de forma mais antiga, como os nossos antepassados nos ensinaram, que essa turma agora acho que pode fazer qualquer coisa, a igreja virou praça, virou qualquer lugar, virou parquinho, e já não basta ficar mastigando chiclete na igreja, já não basta passar a revistinha do Avon e do Jequiti, né? Já não basta conversar sobre a novela da Record e da Globo lá na hora do culto, ainda tem uns bobões querendo atrapalhar a maior profecia de ser anunciada, que é a palavra de Deus. Querido, tudo pode acontecer no culto. Se faltar a Bíblia, o culto é incompleto. E na hora da palavra, sempre vai ter alguém, instrumento do diabo, para tentar parar a maior profecia, que é a palavra de Deus. Atente para isso. A maior profecia ainda é a palavra de Deus. A maior profecia ainda é a Bíblia. E quando a Bíblia estiver sendo anunciada, todo e quaisquer profeta,
Todo e quaisquer irmão ou irmã que tenha o dom espiritual para profetizar deve estar calado na igreja até que a maior profecia seja concluída. Porque o profeta da noite é o pregador. O profeta da noite é o pregador. Falando de Bíblia, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 14. Segui a caridade e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém o entende, mas em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em línguas, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Não é para você ficar famosão, colocar vídeo no TikTok e dizer que agora você é o profeta das nações. Não, é para a edificação da igreja. E agora, irmãos, se eu for ter convosco, falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não fornecem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como falando ao ar. Aí, nós vamos aqui na ordem e reverência do culto. Verso 26 do capítulo 14 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, falando de Bíblia. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar em língua desconhecida, faça-se por 2 ou, quando muito, 3, cada um por sua vez, e que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Olha aí, ó. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelada alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. Verso de número 32. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Olha que coisa linda. Paulo não proíbe de você falar em língua. Ele está dizendo que você precisa ter ordem. E que se você for falar, que se fale 2 ou 3, e um após o outro. Pode profetizar havendo profecia? Sim. E enquanto um fala e o outro recebeu alguma coisa, fique calado esperando a sua vez. Entendeu? Cada um no seu chamado. Cada um no seu tempo. Só que o problema é que a galera quer bagunçar. Aí quer mostrar, igual uma vez eu estava num determinado culto, vou contar uma experiência para vocês, e o irmão era maior do que eu e ex-boxeador. A mão do cara devia ser umas 3 da minha, e daquela bem pesada. Aí o pregador está pregando, franzino, e ele começou a falar em língua, foi na direção do pregador, botou o dedão na cara e disse assim: abaixo de Deus, a palavra e a autoridade está comigo. O pregador, inteligente, fechou a Bíblia e falou assim: é contigo mesmo, irmão. Pode profetizar, eu não vou te atrapalhar, não. Sentou. E o irmão foi lá, revelou um, revelou outro, revelou. Aí o pastor da igreja levantou e falou assim: ops, pode parar. Tem um profeta aqui da noite. E eu não vou admitir isso, não. Sente-se. O irmão maior do que eu e boxeador ainda por cima. Aí eu olhei assim,
Eu falei, isso vai inventar, vai dar ruim. E aí o pastor usou a autoridade. Meu irmão, em o nome do Senhor Jesus, não atrapalhe o bom andamento do culto, pois o culto é para Deus. E na mesma hora o irmão se sentou. E aí o pregador levantou, abriu a Bíblia e começou a pregar. Por quê? O espírito do profeta está sujeito ao profeta. O Espírito de Deus, quando quer operar, ainda antes que houvesse de eu sou. E ninguém é que possa fazer escapar das minhas mãos. Disse Isaías através da profecia a respeito de Deus. Agindo eu, quem impedirá? Quem é que pode impedir os decretos e o agir de Deus? Ninguém. Agora, o profeta, o irmão, a irmã que recebeu de Deus o sinal, a revelação, ele pode muito bem segurar, porque o espírito do profeta está sujeito ao profeta. E na igreja, o nosso Deus ainda é ordeiro. Decência e ordem ainda são partes do culto a Deus. Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de bagunça. Nós podemos sim trabalhar para Deus, sermos um canal de bênção, e aí eu aplaudo aqui esse pastor que colocou ordem no culto para que o doutor Alderi Nelson Rocha continuasse a ministrar a palavra de Deus. E aí eu digo para você, querido, tenha coragem, seja homem para se colocar na brecha, para fazer que a igreja tenha uma boa refeição espiritual. Seja homem para assumir o seu chamado e quando esses bagunceiros se apresentarem, você colocá-los no devido lugar. Porque você é o pastor da igreja, você é a autoridade nesse rebanho, você é aquele que vai dar conta desse rebanho diante de Deus e você precisa manter a boa ordem do culto para que o Senhor continue sendo glorificado. Meus parabéns para este pastor que se colocou na brecha para colocar no seu devido lugar o irmão que estava querendo bagunçar. Quer bagunçar? Vai para o forró, vai para outro lugar, vai para a praça e que você receba as suas consequências lá. Agora, na igreja, respeita quem está com a oportunidade. Porque ninguém está ali porque, eu quero pregar, me leva aí. Não. Deus é quem designa, Deus é quem ordena, Deus é quem aponta, Deus é quem levanta. Ok? Deus abençoe a sua vida. Faça como nosso irmão, envia a sua pergunta aqui, envia o seu vídeo e aqui nós vamos conversar, nós vamos falar. Grande abraço para o meu irmão e amigo. Ele colocou o seu nome aí de forma mais oculta, mas eu não deixo de enviar o meu abraço, o meu carinho para você que nos acompanha e faz aqui essas pautas acontecerem. Grande abraço, um beijão no seu coração, Deus abençoe a sua família. Esse é mais um vídeo falando de Bíblia.